Olá, hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um material bem interessante. São trechos de um comentário bíblico do William R. Newell sobre a Epístola aos Romanos. O foco é o capítulo 1, ali dos versículos 18 a 32. Essa vai ser nossa fonte principal. Exatamente. E a nossa ideia aqui é tentar entender a interpretação específica que o Newell faz dessa passagem que é, assim, bem densa, né? E até um pouco sombria. Bastante. Vamos ver como ele enxerga a natureza humana, o pecado, essa questão da ilha divina e por que para ele a graça se torna tão crucial. É bom frisar, é a perspectiva teológica dele que a gente está analisando. Sim, é um olhar particular. Então vamos lá. O comentário já começa com tudo, né? Falando da revelação da ira de Deus. É assim que Paulo abre essa sessão, no versículo 18. Isso. E o Newell já direciona o foco logo de cara. Essa ira divina que vem do céu, ela é contra a impiedade e a injustiça dos homens. Mas, especificamente daqueles que, como diz o texto, detêm a verdade pela injustiça. Detém a verdade? O que ele quer dizer com isso? Então, o comentarista explora bastante esse verbo deter ou suprimir. Ele argumenta que não se trata de ignorância, tipo a pessoa não saber. Pelo contrário, seria um ato consciente de reprimir, de abafar uma verdade que já é conhecida, para poder continuar vivendo de um jeito que vai contra ela, sabe? Ah, entendi. Uma supressão ativa mesmo. Exato. Ele até compara com outras passagens bíblicas onde a mesma raiz verbal grega significa impedir, restringir algo ativamente. Interessante. E ele continua, né, no versículo 19, dizendo que o conhecimento de Deus está manifesto nelas, dentro das pessoas, porque o próprio Deus tornou isso evidente. Sim, ele até menciona uma linha de pensamento que sugere que esse conhecimento fundamental de Deus viria desde Adão, sabe? Passando por Noé, como se fosse uma herança básica da humanidade. E o versículo 20 reforça isso ainda mais na leitura dele. Com certeza. Para Newell, o versículo 20 é decisivo. Ele diz que a criação funciona como tipo uma vitrine das qualidades invisíveis de Deus. Seu poder eterno, sua natureza divina, ele usa o termo theotes. Tudo isso estaria ali, claramente perceptível no mundo criado. E a consequência disso É que a recusa em reconhecer Deus se torna indesculpável. Essa é a conclusão dele. A natureza seria uma testemunha constante, mesmo que silenciosa. Ele usa exemplos para ilustrar isso, né? Lembro de ter lido algo sobre Napoleão. Sim, ele conta essa história. Napoleão, no navio, sob um céu estrelado, ouvindo os oficiais zombarem de Deus. Aí ele teria apontado para as estrelas e dito algo como: "Senhores, muito eloquentes, mas quem fez tudo isso?" É uma anedota forte que ele usa. É mesmo? E o comentário também critica visões científicas que, na opinião dele, ignoram o Criador. Chega a citar Kepler, o astrônomo não devoto é louco. Nossa. E até um hino antigo de Joseph Edison, sobre como os céus proclamam a glória de Deus. É uma defesa bem enfática da revelação natural. Certo. Bom, aí o comentário começa a traçar uma sequência de eventos. Uma espécie de espiral descendente na visão de Newell, para explicar como a humanidade chegou onde chegou. Onde começa isso para ele? O ponto de partida, segundo Newell, está no versículo 21. Mesmo conhecendo a Deus por essa revelação na criação que a gente falou, as pessoas escolheram não glorificá-lo como Deus, nem foram gratas. A ingratidão e a falta de reconhecimento, então, seriam o estopim. Exatamente. Essa seria a raiz do problema na interpretação dele. E as consequências vêm logo em seguida, baseadas no texto. Os pensamentos se tornaram fúteis, vazios. Ele usa a frase tornaram-se vãos em seus raciocínios. E o coração, que antes podia perceber a verdade, ficou insensato, obscurecido. É como se rejeitar a luz de fora apagasse a luz de dentro também. Isso, essa é a ideia. A compreensão interna se perde. E aí tem aquela ironia forte no versículo 22. Que ele explora bastante. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Como ele conecta isso? Ele conecta diretamente a rejeição do conhecimento de Deus. Para o Newell, a verdadeira sabedoria começa com Deus. Rejeitar Deus leva a uma forma de loucura mesmo, ainda que pareça intelectualidade, sabe? Entendi. Ele não mede palavras para criticar os que ele chama de sábios modernos.
Chega a citar Freud como exemplo de alguém que, na visão dele, promoveu ideias que seriam uma idolatrização de conceitos destrutivos. Pesado. E essa sabedoria, que é loucura, leva aonde, então? Leva direto para a idolatria descrita no versículo 23. Para o Newell, é uma troca deliberada e, assim, degradante. A glória do Deus incorruptível é trocada por imagens. Imagens de quê? De seres corruptíveis. Homens, aves, animais, répteis. O comentário usa uma linguagem bem forte aqui, chama isso de um insulto à majestade de Deus. Ele lembra do Salmo 106, quando Israel trocou a glória de Deus pela imagem de um boi. Um paralelo que ele acha terrível. Então, para resumir a sequência, segundo Newell, primeiro, rejeita a revelação na criação. Sim. Depois, ingratidão e falta de reconhecimento. Isso. Aí vem o pensamento fútil, o coração obscurecido. Certo. Da divina, que Newell acha central para entender o resto da passagem. Que é aquela frase que se repete, né? Por isso Deus os entregou. Versículos 24, 26, 28. Como ele interpreta isso? É Deus só deixando acontecer, cruzando os braços? Não, de jeito nenhum na visão dele. Newell interpreta essa entrega como uma ação judicial de Deus. Uma ação ativa mesmo. Judicial? Como assim? Não é passividade. É um abandono deliberado, consequência direta da rejeição humana. É como se Deus dissesse: ah, vocês não me querem, preferem seus ídolos e seus próprios caminhos, então fiquem com as consequências disso. Ele vê como um julgamento que já está acontecendo aqui e agora na história. Uau, uma ação judicial ativa. Isso é bem forte. E como ele detalha essas 3 entregas? São etapas. Sim, ele as vê como etapas progressivas dessa sentença divina. A primeira, no versículo 24, é a entrega à imundícia pelas concupiscências de seus corações. E o resultado prático disso? A desonra dos próprios corpos, segundo o comentário. Newell conecta isso diretamente com a troca da verdade de Deus pela mentira da idolatria, que ele mencionou no versículo 25. E ele aproveita para cutucar a ideia de progresso humano, sabe? Diz que mesmo nas épocas ditas áureas, como a greco-romana, essa imoralidade toda já estava lá, desmentindo qualquer noção de que a humanidade melhora moralmente por si só. Entendi. E a segunda entrega? Entrega a paixões infames. Aqui o comentário se detém na descrição bíblica do que ele interpreta como relações homossexuais, tanto femininas quanto masculinas no versículo 27. Ele as vê como contrárias à ordem natural criada por Deus. E Newell enfatiza a parte do texto que diz que essas práticas trazem em si mesmos a merecida recompensa do seu erro. Para ele, as consequências negativas são inerentes ao ato. Ele chega a comentar as palavras gregas. Sim, ele faz uma nota sobre isso. Diz que as palavras gregas usadas, teleiai e arsenes, denotam apenas o sexo físico, feminino e masculino, o que ele considera significativo para a interpretação. Ok. E a terceira entrega? A terceira, lá no versículo 28, é a entrega a uma mente reprovada, ou uma disposição mental reprovável. Aqui, Newell acha interessante um jogo de palavras no grego. Qual? O verbo aprovar, no sentido de reter o conhecimento de Deus, é dokimazo, que significa testar, aprovar algo após teste. Como as pessoas não aprovaram ouk edokimasan, ter Deus em seu conhecimento, Deus as entregou a uma mente adokimon, que é o contrário, uma mente reprovada que falhou no teste, rejeitada. Uma mente que não passou no teste e o resultado disso. O resultado dessa mente reprovada é fazer coisas inconvenientes, impróprias. Então, na leitura do Newell, essa degradação toda, imundícia, paixões infames, mente reprovada não é a causa da rejeição a Deus, é a consequência. É um julgamento de Deus em ação por causa daquela rejeição inicial, da verdade. Exatamente essa lógica dele. A rejeição à luz leva para as trevas, e essas trevas se manifestam nessas formas progressivas de degradação que Paulo descreve. É uma consequência judicial. O que nos leva àquela lista enorme de comportamentos e atitudes nos versículos 29 a 31. Se a mente é reprovada, o que sai dela, segundo Newell, é muita coisa ali. É uma lista longa mesmo.
Para Newell, essa lista é o retrato do que brota dessa mente que rejeitou Deus. É um catálogo bem sombrio da condição humana quando não está sob a graça de Deus. Em vez da gente ficar listando item por item, talvez seja melhor ver como ele agrupa isso, né? Sim, eu acho que ajuda a ter uma visão geral do que ele destaca. Bom, dá para ver algumas categorias. Tem um monte de pecados que envolvem injustiça e fazer mal para os outros diretamente, a própria injustiça, a diquia, a malícia ou destrutividade, poneria, que ele até liga à natureza de Satanás, a avidez, pleonexia, que é aquela cobiça insaciável, querer sempre mais, que ele conecta de novo com a idolatria, a maldade, kákia. Ele nota também a semelhança no som e no sentido em grego entre inveja, ftono, e homicídio, fono. Sugerindo uma ligação entre sentir inveja e o ato de matar. Exato. Ele sugere uma conexão profunda ali. E pecados que têm a ver com a fala, com a comunicação. Sim, ele menciona os difamadores ou murmuradores, psituristas. Ele até comenta o som da palavra que parece um sussurro venenoso, sabe? E os caluniadores, catalaulos, que são os que falam abertamente mal dos outros. Também a contenda, íridos, e o dolo, que é o engano. E quanto às atitudes mais internas ou nos relacionamentos? Aí entra muita coisa. A soberba, a presunção, aquela característica de serem aborrecíveis a Deus, que Newell interpreta na verdade como odiadores de Deus, teostugueis, os insolentes, que são aqueles que têm prazer em insultar e humilhar. Nossa. Ele também destaca os inventores de males, epeuretas cacon, e com bastante ênfase, porque ele conecta com os últimos dias, os desobedientes aos pais, apeites gonusen. Ah, ele faz essa conexão com o fim dos tempos? Faz. E para fechar essa parte, tem uma série de características que mostram a quebra de laços e valores básicos. Nécios, que ele entende como falta de entendimento moral, infiéis nos contratos, assuntetos, gente sem palavra, sem afeição natural, astorgos, a falta de amor familiar, que ele chama de uma forma de idiotice moral. Idiotice moral forte. Mesmo agrupando, é um quadro bem pesado. E na visão do Newell, isso descreve quem exatamente? Só os pagãos daquela época ou é mais amplo? De jeito nenhum. Esse é um ponto crucial para ele. Newell insiste que essa lista não é um retrato de um grupo específico lá longe. É um espelho da natureza humana caída, de modo geral. De todo mundo? Sim. Ele cita outras partes de Romanos para reforçar isso, como não há distinção e todos pecaram. Na visão dele, essas tendências todas são potenciais em qualquer pessoa que esteja separada da graça de Deus, da transformação que ela traz. Ele até usa Jeremias 17:9. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. É para mostrar essa corrupção que ele acredita ser inerente. Entendi. E o clímax dessa descrição toda vem no versículo 32, né? Qual é a leitura dele desse último versículo que ele acrescenta? Ora, para o Newell, o versículo 32 é tipo o golpe final que revela a profundidade da rebelião humana. Ele foca na palavra grega para conhecendo, que é epignontes. Ele sugere que não é um conhecimento vago, é um conhecimento claro, uma consciência da sentença divina de morte que essas práticas merecem. Eles sabem que é errado e que merece juízo. Sabem. E mesmo assim, não só praticam, mas, e aqui ele destaca outra palavra grega, sineudokousi, eles aprovam, eles consentem com prazer aqueles que também praticam essas coisas. Nossa, aprovar quem faz o mal. Newell vê nisso uma espécie de comunhão no mal, sabe? Uma aliança, mesmo que não dita, contra Deus e contra os padrões dele. É o fundo do poço, na visão dele. Certo. Então, se a gente juntar todas as peças dessa interpretação que o Newell faz de Romanos 1:18 a 32, quais seriam os grandes temas, as implicações principais que ele tira disso tudo? Dá pra gente sintetizar alguns pontos que são centrais na perspectiva dele. Primeiro, a universalidade do pecado. Como a gente já falou, ele martela muito nisso. Essa descrição sombria não é só para um grupo, é para toda a humanidade. E por quê?
No raciocínio dele, isso serve para derrubar qualquer sentimento de justiça própria, sabe? Para preparar o terreno para mostrar que todo mundo precisa da graça. Ele até usa uma frase tipo: quanto mais pecador comum, mais graça em comum. Humilha para depois exaltar a graça. Exato. Segundo ponto importante: a consciência de pecado. Newell argumenta que perder a noção da gravidade do pecado leva, inevitavelmente, a perder a noção de Deus. Ele acha isso muito perigoso. Compara com os tempos de Noé e Ló, quando a sociedade vivia como se nada fosse acontecer, totalmente alheia ao juízo que estava vindo. Faz sentido na lógica dele. Terceiro, a natureza da ira divina, que ele chama pelo termo grego orge. Newell faz questão de explicar que essa orge para ele não é uma força impessoal, tipo karma, ou só causa e efeito. Não. É a indignação pessoal, justa, santa, de um Deus que se relaciona contra o pecado e, principalmente, contra a rejeição da sua oferta de misericórdia. Então não é só justiça fria. Não. É pessoal. E ele distingue a manifestação atual dessa ira que ele vê nas consequências do pecado e nesse abandono judicial do julgamento final que ainda virá. Exemplos como Sodoma, o dilúvio, para ele são manifestações históricas dessa ira. Entendi. Que mais? Quarto ponto, que é fundamental. Apesar desse quadro terrível que ele pinta, a graça está disponível. Newell sempre volta para isso. Ele diz: agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Mesmo descrevendo o pior cenário, a porta da graça, segundo ele, continua aberta até para o pior pecador descrito nessa passagem. Isso é importante, o quadro é sombrio, mas não sem esperança na visão dele. Exatamente. Quinto ponto. Tem uma crítica forte ao que ele chama de evangelho social. Ele ataca bastante as abordagens que, na visão dele, focam só em reforma social, em melhorar a moralidade, mas deixam de lado a necessidade de salvação individual pela fé no sacrifício de Cristo. Ou seja, a crença de que a morte de Cristo pagou pelos pecados. Isso. Para Newell, focar só no social é um desvio perigoso que ignora a real condição caída do ser humano e a realidade do juízo divino. Seria como tentar reformar um prédio condenado em vez de oferecer um lugar novo e seguro. Ele contrasta isso com passagens que, na leitura dele, prevêem uma piora moral no fim dos tempos, não um progresso. Entendi a crítica dele. Tem mais algum ponto central? Sim, o último. Ele defende a necessidade de pregar a doutrina da ira. Newell acha que suavizar ou omitir essa doutrina da ira de Deus é ser infiel à Bíblia e, pior, é um desserviço às pessoas porque as deixaria despreparadas para o juízo. Ele alerta contra o que ele considera uma visão moderna, meio sentimental de Deus, que tira a sua santidade e justiça. Transformaria Deus num vovô bonzinho que não se importa realmente com o pecado. Para ele, isso não é o Deus da Bíblia. Ok, bem claro. Recapitulando rapidinho, então. A análise do Newell de Romanos 1, 18 a 32 constrói um argumento bem forte. Começa com a rejeição humana da revelação de Deus na criação, o que leva a uma sequência de ingratidão, pensamento vazio, loucura disfarçada de sabedoria e, por fim, idolatria. Isso. Essa rejeição ativa, por sua vez, desencadeia o que ele interpreta como um abandono judicial ativo por parte de Deus às 3 entregas. Isso resulta numa degradação moral e mental progressiva detalhada naquela lista longa de pecados. Exato. E essa condição toda é vista por ele como universal, afetando toda a humanidade sem a graça. Esse diagnóstico sombrio serve, na perspectiva dele, como o pano de fundo essencial para a gente entender a profundidade da necessidade e a grandeza da salvação oferecida em Cristo. Perfeitamente resumido. É uma leitura que encara a dureza do texto de frente, mas usa essa dureza justamente para realçar o contraste com a oferta da graça.
E isso talvez nos deixe com um pensamento final para reflexão, algo inspirado nos temas do comentário, mas olhando de uma forma um pouco mais ampla. Newell insiste que confrontar a avaliação mais, digamos, pessimista da condição humana é um passo crucial para a gente conseguir valorizar qualquer oferta de redenção ou solução, seja ela qual for. Então a questão que fica é como as nossas próprias abordagens para resolver os problemas humanos, sejam elas baseadas na fé, na filosofia, na política, na ciência, como elas são moldadas pelos nossos pressupostos mais básicos sobre a natureza humana. Se a gente parte de visões radicalmente diferentes sobre qual é o estado inerente do ser humano, sobre qual é o problema fundamental, como isso muda as soluções que a gente propõe e até a esperança que a gente deposita nelas.